A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 28 de abril de 2024, um domingo, quero compartilhar mais uma palavra para iniciarmos esse domingo na presença do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Josué, capítulo 14, versículo 9, que diz assim: Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Josué, quando entrou com a nação de Israel na terra prometida, lembrou do que o profeta Moisés tinha dito a ele. Nós sabemos que Deus, de forma maravilhosa e esplêndida, tirou toda a nação de Israel que vivia como escrava no Egito e transferiu para a terra que ele tinha prometido para eles. Porém, não foi nada fácil essa caminhada. Deus, ele fez diversos milagres. Ele mesmo diz em Êxodo 19 que tirou os filhos de Israel como sob as asas de uma águia. Deus, ele fez de uma forma completamente extraordinária, através de grandes milagres, com a abertura do Mar Vermelho, com aquele exército do faraó todo vindo atrás da nação de Israel. E onde o Mar Vermelho, as águas se abriram e o povo de Israel passou. E depois essas águas voltaram para o mesmo lugar, devastando o exército do Egito. Mesmo com todas essas maravilhas, a história diz que esse povo reclamou e murmurou bastante pelo deserto. Mesmo ele vendo todas as provisões diárias que Deus dava para eles, na demonstração de amor, de cuidado, de segurança, eles ainda blasfemavam contra o Senhor. Maltrataram Moisés, duvidaram do poder de Deus, duvidaram que eles iriam entrar na terra prometida. E com essa murmuração, todo aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Deus, ele irou-se de tal forma que só entrou na terra prometida os que não reclamaram, os que não murmuraram, os obedientes, que foi Josué e Calebe. Os únicos dois israelitas dos milhões que saíram do Egito foi Josué e Calebe que entrou, juntamente com a descendência daqueles filhos de Israel que tinham saído do Egito. A obediência, a fidelidade, a não murmuração fez com que Josué e Calebe entrassem na terra prometida. Quantos ensinamentos tem para nós, através da história desse povo, dos filhos de Israel? Deus, ele odeia a murmuração. Quantas pessoas que são tão abençoadas, moram bem, têm uma família boa, trabalha, têm uma vida digna e somente reclama, somente é ingrato. Reclama do alimento, reclama do dia que está calor, reclama também do dia que está frio, reclama do trabalho, da esposa, dos filhos, não consegue agradecer. A falta de gratidão nos afasta de Jesus, nos afasta de Deus. Deus, ele não gosta das pessoas que só reclamam, que não conseguem ver o lado bom, que não consegue agradecer. Exemplo esse foi com os filhos de Israel, onde até Moisés, que por um deslize, por uma desobediência, não entrou também na terra prometida. Somente Josué e Calebe. E Jesus e Deus prometeu a eles que eles entrariam. E Deus, ele cumpriu. Pois nós precisamos lembrar sempre das promessas que Deus nos faz. Mesmo que está demorando para acontecer, elas se cumprem. Mas, para isso, precisamos ser fiéis e obedientes.
A obediência, ela nos colocará para viver a nossa promessa, assim como foi com Caleb e com Josué. A meditação do autor diz: para viver novas realidades em Deus, você precisará andar na vontade dele. Andar na vontade do Senhor muitas vezes não é fácil, pois muitas vezes temos que esperar a turbulência. Muitas vezes Deus, ele não quer nos tirar desse vale, dessa dificuldade, mas ele quer que nós nos mantemos firmes em pé, esperando a sua direção. Então, para isso precisamos estar concernentes e meditando de acordo com a palavra do Senhor. Precisamos agir de acordo com a palavra do Senhor. Se você não sabe qual é a vontade do Senhor, basta fazer o que agrada a Deus, que Ele te mostrará. Ser obediente, ser fiel, não murmurar, dar valor nas coisas que Deus nos dá, agradecer. Se não sabe para onde começar a andar na direção do Senhor, começa a ser grato. Agradeça o seu acordar, agradeça o seu café da manhã, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, mesmo que não esteja de acordo com o que você queria. Quando começamos a agradecer, aparece que Deus, ele tira as escamas dos nossos olhos, deixa a nossa visão mais límpida e começamos a enxergar a direção do Senhor. Precisamos estar atentos ao que a palavra do Senhor nos diz. E a palavra do Senhor nos diz hoje: pare de reclamar, pare de murmurar e começa a agradecer tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que Ele irá fazer na minha vida e na sua vida. A leitura bíblica de hoje está em Lucas 24. É o último capítulo do Evangelho de Lucas, esse médico e historiador maravilhoso que fez por encomenda de Teófilo, e ele fez com muita excelência. O seu trabalho de escrever a biografia de Jesus foi tão excelente que Deus permitiu que entrasse na Bíblia, estando entre os 4 evangelhos. Lucas nos ensina o quanto é importante fazermos as coisas com excelência. Tudo que temos que fazer, principalmente para Deus, temos que fazer da melhor forma. O seu trabalho, a comida que você prepara para você e para a sua família, algo que você tem que arrumar, que consertar, temos que fazer para a honra e glória do Senhor, para fazer de forma excelente. Quando almejamos e tentamos e fazemos com excelência, Deus, ele nos leva para lugares mais altos. Isso agrada muito o Senhor. Nos inspiremos em Lucas. Mas a palavra que eu quero dividir, a leitura bíblica que eu quero dividir, no Lucas 24, está entre os versículos 44 e 49, que diz assim: Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que maravilhoso! Aqui foi após a crucificação de Jesus, está na fase de ressurreição de Jesus Cristo. Né? A história diz
que Maria, Joana e Maria Madalena foram até o sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. E o anjo apareceu-lhes e contou para elas que Jesus havia ressuscitado. Imediatamente elas foram até os discípulos de Jesus, contou para Pedro, mas Pedro não acreditou, pois Pedro, como um bom judeu, não acreditava muito no que as mulheres diziam. Mas ele foi conferir e viu que o sepulcro estava aberto e que não havia corpo. Logo depois, Jesus começou a aparecer para todos os discípulos. E aqui, Jesus ele estava com os discípulos quando ele se apresentou. Todos eles, a princípio, acharam que era um espírito, mas logo Jesus mostrou as suas chagas, comeu com eles. E eles viram que realmente era um corpo ressurreto. E Jesus explica para eles. Tudo isso que aconteceu, vocês estão tristes, vocês estão sem compreender, mas se vocês abrirem as Escrituras, nos livros de Moisés, no livro de Salmos, e o que os profetas diziam já a meu respeito, vocês vão ver que eu cumpri o que eles disseram. E de fato, Jesus, ele é Deus. E de fato, Jesus é o Messias esperado por todos. Muitos não reconheceram, mas o fato de muitos não reconhecerem Jesus como o Messias esperado não tira a identidade de Jesus. Jesus, ele é Deus. E ele abre o entendimento daqueles discípulos e também o nosso, ao dizer, as Escrituras estão se cumprindo. Basta ler que vocês entenderão. E Jesus, naquele momento, também dá a direção para eles da doutrina. Eu vim para trazer salvação, primeiramente a Jerusalém. Mas agora, a partir de agora, é a nova aliança de Jesus. A aliança que Jesus referiu na Santa Ceia através da vida dele. Essa nova aliança levará a salvação, que vai partir daqui de Jerusalém, para todas as nações. Para eu remir os pecados de todas as nações. Para vocês pregarem palavras de arrependimento. Pregarem ao que aconteceu aqui. E levar a doutrina da salvação, da vida eterna, a doutrina de Jesus, para todas as nações. E isso de fato se cumpriu. E hoje estamos aqui, estou aqui no Brasil, falando 2024 anos após o nascimento de Jesus, quase 2000 anos após a ressurreição de Jesus, falando sobre a doutrina de salvação, cumprindo o que Jesus disse que aconteceria. Me emociona essa palavra. Jesus, há 2000 anos atrás, dizia, a partir daqui de Jerusalém, vocês levarão palavras de arrependimento para todas as nações, para remir os pecados de todas as nações. E a palavra de Jesus, ela nunca passará. Ela é verdade absoluta. E hoje eu estou aqui falando dessa salvação. Tudo que Jesus promete se cumpre. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Como aumenta a nossa fé e a nossa esperança meditar nas Escrituras. E ele disse, vocês estão testemunhas disso. E hoje eu e você somos testemunhas que essa palavra está se cumprindo. E Jesus naquele momento, ele dá uma direção. Ele diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, nesse momento, ele diz para aqueles discípulos. Permaneceis, pois, na cidade, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E isso acontece alguns dias depois, onde eles permanecem em Jerusalém. Jesus sobe aos céus, e logo após o Espírito Santo, o grande Consolador, desce e toma todo o corpo daqueles discípulos, e se faz morada, e nos tornamos
templo do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aqueles discípulos se tornaram templo do Espírito Santo. Eu me tornei templo do Espírito Santo. E vocês também são templo do Espírito Santo. Basta reconhecer toda a doutrina de Jesus e reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Glória a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.